Continuando, irmãos, a nossa leitura em Mateus 13, entrando na mente de Cristo. Então, a gente voltando ao passado, vendo como era Jesus Cristo instruindo os 12 e os seus irmãos judeus. Para os seus irmãos judeus, ele falando por parábola, para que ele não viesse entender, mesmo que ouvisse. E porque era tirado essa vinha, esse mistério, essa riqueza deles, pela rebeldia e pela idolatria e a desobediência do povo judeu, porque comparado como o mundo, todas essas promessas de judeus é para o mundo. Então Jesus Cristo instruindo ali, falando sobre a semente, a semeadura, né? E os discípulos não entendiam como era ali. Então, quando estava em particular, ele explicava, ele instruía os discípulos, dizendo para ele como era o mistério, o segredo. Então, às vezes, os discípulos muito confusos, porque, ora, ele entendia que Jesus Cristo era que vinha salvar os judeus de forma física, que de fato ele veio de forma física para os judeus. Mas aqui foi derramado seu Espírito. Então ele veio para ser ali morto na cruz e resgatar a humanidade desse mal. Por isso que ele faz tudo isso aqui uma comparação com o reino de Deus. Tudo misturado, tudo contaminado, como essa mulher do fermento, do verso 33. Aqui tem um grande conteúdo, vou já ler. Bom, primeiro a gente vai falar dessa semente que é plantado, esse reino de Deus que é plantado aqui no mundo. Aí Jesus Cristo faz a comparação daquela semente que cai no chão duro, aonde é um caminho que é pisado, a terra é dura, mostrando que esse coração desse homem é duro. Ele está na igreja, ouve a voz do Espírito Santo ali, a palavra de Deus, essa semente, mas ele não tem profundidade, não tem terra boa para essa semente. Então essa semente fica exposta, fica no ar e o inimigo vem e arrebata, ou seja, os passarinhos vêm e comem, simbolizando aí o mal. Essa outra semente que cai nos pedregais, ali tem uma certa terra, fertiliza um pouquinho, dando a demonstração para ele que são aquele que ouve a palavra de Deus, que vai para a igreja, começa a se dedicar, começa a ouvir a palavra de Deus, começa a gostar, e ali entende de uma forma diferente, e entende da maneira dele o evangelho, e termina explicando de uma maneira errada e fazendo de modo errado. Então assim não prospera. Logo vem o escândalo e vem ali, a pessoa vai, não tem a profundidade da terra, não se aprofunda no conhecimento verdadeiro e passa ali não frutificar. Aí vem o sol, a adversidade, as consequências dessas obras do homem e termina morrendo e não prospera. Essas outras sementes que caem nos espinhais. Ali Jesus Cristo dando a demonstração que as influências negativas do mundo, as riquezas, os prazeres, a luxúria, o vício, enfim, as coisas do mundo, tá? Ali sufoca. Ele ora, quer ir para a igreja, tem uma certa, uma relação com a palavra de Deus, aí quer prosperar, quer seguir, mas as coisas do mundo vêm e sufoca. As obrigatoriedades do mundo, o que ele plantou, aí passa a colher, aí vai sufocando ele, os prazeres, a luxúria, e assim sufoca ele e ele não cresce, não prospera no reino de Deus. A outra semente que é lançada numa boa terra, ali ela vai ouvir o Espírito que diz a igreja, a semente, o semeador, a boa palavra. Ele pega essa semente, planta, faz prosperar e assim vai, passa para o reino de Deus. É a outra demonstração daquele que se dedica de uma forma verdadeira na igreja, em espírito e em verdade. Toda essa demonstração que Jesus está fazendo assim,
a parábola do reino, as parábolas comparando com o reino de Deus, o desobediente e o obediente, o joio e o trigo, como eu já falei dos grãos, daqui a gente vai falar desse fermento aqui. E então esse é o modelo dos judeus para nós, para que a gente não siga o modelo dos judeus de forma errada. A igreja é espiritual. Nós temos que meditar, refletir no espiritual, testificar do Espírito Santo a simbologia, o segredo da igreja. Por isso que ele fala sobre toda essa joia que está escondido, que está oculto, né? Esse tesouro que está oculto. Então Deus está sempre mostrando ali o lado oculto, a igreja no lado oculto, espiritual. Só entende que é a igreja quem é espiritual. Se você entender a igreja da sua natureza, da sua forma, vai fazer com esses espinhais e esses pedregais aqui que não prospera. Então pode prosperar da sua forma, mas logo vem o escândalo, vem a ruptura, porque rasga essa veste. E aqui vem o escândalo depois. A pessoa termina desistindo de muitas das vezes, muda de igreja, vai para outra igreja do mesmo jeito, muda para outra igreja e termina não se dando conta de nenhuma, porque pensa que o reino de Deus é da sua natureza. E assim como Jesus Cristo veio na sua plenitude, lá em Romanos 11:32, que ele veio e encontrou toda essa massa aqui misturada, que é esse fermento aqui do verso 33, que a gente vai ler em nome do Eterno. 33. A outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Então observe que essa mulher, ela escondeu esse fermento nessas 3 porções. O que significa, né, irmão, isso daí? A gente meditando, analisando, a gente vê que essa mulher, ela é a prostituta ou é a mulher vestida do sol? É o espiritual, né? A gente pode colocar isso tanto para uma como para a outra. Por quê? Porque quando essa mulher vem, toda essa contaminação lá do velho, lá do Éden, que ela foi enganada, essa mulher, que essa besta que foi expulsa lá do céu, contaminou essa mulher, então contaminou essa massa aqui nesse mundo. E aqui vem essa contaminação. Desde lá vem essa contaminação. Então essa mulher dividiu em 3 porções. A mulher vestida do sol, do Apocalipse 12, né, a simbologia da igreja, a era da igreja, da vinho. Então divide, fazendo a colheita. Então, do meio do mundo, na morte de Jesus Cristo, começou o mistério do plano salvífico da parte de Deus para salvar a humanidade. Então Deus vem tirando Jesus vem tirando a sua noiva do mundo contaminado, do meio dessa massa contaminada. Assim também como o mal contaminou o mundo, querendo também um reinado aqui na terra, aí ele contamina também todo esse povo. Então Jesus vem, certamente o inimigo não ficou gostando por ter um homem ter morrido, né, de consciência, morrer para salvar a humanidade. E aqui é onde vem o plano salvífico de Deus, a partir do seu Espírito, né, a era da igreja, da graça. Aí Jesus vai lá para aquele povo que ficou no passado, que morreram sem a igreja, sem o Espírito de Jesus. Aí aqui no meio, porque Jesus vem no plano, na plenitude dos tempos, no meio, né, do plano salvífico, e traz o seu Espírito para resgatar todas aquelas almas que morreram no passado, sem a igreja, sem o Espírito da igreja, sem a misericórdia de Deus, morrendo pedindo a misericórdia.
Assim também para nós no mundo moderno, que não tem igreja, mas está lá a disponibilidade, só a gente dá fruto de arrependimento. Tá? Do mesmo jeito que foi o passado, o Espírito Santo de Deus, Jesus foi lá, pregou para os espíritos em prisão, convencendo que Jesus é o Salvador, da mesma forma para nós hoje também, que não temos Deus. Observe que lá em Romanos 11:32, quando Jesus veio na plenitude dos tempos, encontrou todo mundo desobediente, todo mundo, judeus como gentios. Mas para a sua infinita misericórdia, vim resgatar toda essa humanidade. Por isso que Jesus faz a comparação aqui com o reino de Deus, é comparado com esses dois filhos, obediente e desobediente. Manassés e Efraim, judeus e o gentio, o judeu e a mulher, a noiva e o noivo. Tá, irmãos? E aqui o joio e o trigo é comparado. O joio vai ficar para a tribulação. As virgens tolas vai ficar para a tribulação. Esses peixes ruins vai ficar para o ranger de dentes. Esse pai de família que tira o renovo da sua vida, que conhece o bem e o mal, ele também vai tirar o renovo da vida dele. E esse homem velho vai lá na tribulação, também vai ser retratado. Então Jesus está mostrando para nós aqui que vai ser colheita dessa natureza, que é esse fermento aqui dessa mulher. Faz em 3 porções. Então essas 3 porções, elas são simbolizando, eu meditando, a gente refletindo, o Espírito Santo revela. Então o que eu entendi, porque é uma passagem muito intrigante, nem todo mundo entende, interpreta. Então o que eu entendi é que vai ser 3 colheitas. A primícia, que é a igreja, que é quando vier esse reset, essa nova ordem, essa ordem única, que vier, aí vem ditar sobre uma ditadura no mundo, para que, tirando os princípios, os poderes dos homens, porque lá em Gênesis, Deus deu poder ao homem de toda a terra. Mas essa nova lei que está vindo aqui agora, é para poder vir com a nova ordem de um reset, tirando os poderes do homem. Tirando os poderes do homem. Então aqui quebra os princípios de Deus. A igreja não tem mais a liberdade de expressão e nem de cultuar a Deus. E assim é que Deus vai dizer chega, e aqui acontece uma apostasia. Então esse é um dos segredos que a gente vai falar aqui, já aqui no final. Para esse tempo final a gente vai fazer um outro vídeo. Então, irmão, então é esse segredo aqui, que terminou a era da graça, que vai encerrar um reset, uma lei dominical, essa nova ordem que vai vir, e então aqui vai selar, vai proteger a igreja, e é assim a porção desse fermento. Fez a colheita da primeira, das primícias da igreja, depois vai fazer do Israel, que é a plenitude do Israel, a estatura de um varão perfeito, de Israel perfeito, a igreja, o gentil também, a estatura de gentil dos homem perfeito, e assim vai fazer a colheita. Então essa outra colheita, essa última porção, é que vai ficar lá para a grande tribulação, que está lá no Apocalipse 15, verso 2. Então aqui a gente vai finalizar, fazendo outro vídeo, finalizando tudo isso, para a gente encerrar nossos 3 vídeos. Em nome do